Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vivian Alessandra Silva e o tema da nossa aula hoje é a respeito do sistema nervoso autônomo ou divisão autônoma do sistema nervoso. A divisão autônoma do sistema nervoso, ela se encaixa dentro da divisão funcional. A gente está acostumado a estudar o sistema nervoso do ponto de vista anatômico, em sistema nervoso central e periférico. Entretanto, uma outra maneira de se estudar o sistema nervoso é através da divisão funcional, na qual nós vamos dividir o nosso sistema nervoso num sistema nervoso somático ou de vida de relação, e em um sistema nervoso visceral ou sistema nervoso de vida vegetativa. O sistema nervoso somático e o visceral, os dois, apresentam componentes aferentes ou sensitivos e eferentes ou motor. No caso do sistema nervoso somático, consideramos como componente aferente as sensações de tato, dor, temperatura, propriocepção, visão, audição e equilíbrio. E a eferência corresponde ao controle do músculo estriado esquelético. Já no sistema nervoso visceral, o componente aferente se dá pela sensibilidade visceral, por exemplo, pelo tato, pela dor, pela temperatura visceral. Certamente vocês já sentiram essas sensações em vísceras, por exemplo, quando tomamos um chá ou um leite bem quentinho e sentimos ele descendo quentinho pelo esôfago, chegando ao estômago. Sentimos a sensação de temperatura, de calor. Então vejam que há uma aferência, uma sensibilidade visceral aí consciente e importante. O componente eferente do sistema nervoso vegetativo corresponde então à divisão autônoma do sistema nervoso, que vai controlar as nossas vísceras. E o que seriam vísceras? Anota aí. Víscera é qualquer órgão formado por músculo liso, pelo coração, músculo estriado cardíaco, ou que seja uma glândula. Eu vou repetir para você. Qualquer víscera corresponde a órgãos formados por músculo liso, músculo estriado cardíaco ou glândula, ok? Muito bom. Esse componente eferente, então, ele corresponde à divisão autônoma do sistema nervoso ou sistema nervoso autônomo, e ele tem duas partes, uma parte simpática e uma parte parasimpática. Esse sistema nervoso autônomo vai ser então responsável pelo controle da maior parte das funções viscerais, e ele se caracteriza por uma atuação rápida e intensa que faça com que o nosso organismo se adapte aos mais diferentes tipos de comportamentos. O sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles são diferentes em vários aspectos. A primeira diferença que nós vamos estudar é em relação à diferença anatômica entre eles. Tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, nós vemos que o impulso elétrico, a ordem, o controle, vai chegar até o órgão-alvo sempre através de uma cadeia de 2 neurônios. O primeiro neurônio, que se situa na medula espinal, é chamado de neurônio pré-ganglionar. E o segundo neurônio é chamado de neurônio pós-ganglionar. Então, nesse exemplo que nós vemos aqui, nós temos o controle da víscera estômago pelo sistema nervoso autônomo. Então, veja que um primeiro neurônio conduz o impulso elétrico da medula espinal até um segundo neurônio e desse segundo neurônio para a víscera, no caso aqui do nosso exemplo, o estômago. Então, esse primeiro neurônio vou chamar de pré-ganglionar e esse segundo neurônio vou chamar de pós-ganglionar. Esse é um ponto importante para entendermos o resto da aula. Muito bem, então. O neurônio pré-ganglionar, que pertence ao sistema nervoso autônomo simpático, ele está situado na coluna lateral da medula espinal, entre os segmentos medulares T1 até L2. Vejam aqui na imagem uma foto da medula espinal,
na qual vemos a coluna anterior da medula, ou corno, a coluna posterior da medula, ou corno posterior, e esse bem pequenininho aqui do lado, olha só, tá vendo? Ó, essa projeçãozinha aqui corresponde à coluna lateral ou corno lateral da medula. Então, é nessa região da medula, entre os segmentos T1 até L2, que situa-se a coluna lateral, onde está o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático. Esse primeiro neurônio vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, o segundo neurônio, que no caso do sistema nervoso autônomo simpático estará situado na cadeia paravertebral, uma cadeia de gânglios que veremos logo a seguir, situada paralelamente dos dois lados da coluna vertebral. E o que a gente observa aqui? Que o axônio do neurônio pré do simpático ele é curtinho quando comparado com o axônio do neurônio pós do simpático. Olha como ele é compridão, tá vendo? Então, essas são as principais diferenças anatômicas entre o sistema nervoso autônomo simpático, S de simpático. Vamos ver aqui, olha, o parasimpático, representado aqui pela letra P. No caso do parasimpático, o neurônio pré-ganglionar está situado na coluna anterior da medula espinal, dos segmentos medulares de S2 a S4, ou então no tronco encefálico. E esse neurônio ele conduz o impulso elétrico pelo seu axônio até fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que estará situado em um plexo bem pertinho ou até mesmo na parede da víscera do órgão-alvo. E é interessante observar que esse neurônio pré do parasimpático, olha só como é que é o axônio dele, bem compridão, um axônio bem longo. E o pós vai ter um axônio bem curtinho. Então, essa tabelinha aqui está aqui para nos ajudar, então, a ver essas diferenças anatômicas entre o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Em relação às diferenças farmacológicas, em relação aos neurotransmissores usados, veja que os neurônios do simpático utilizam a acetilcolina e a noradrenalina. Então, vejam que aqui o neurônio pré-ganglionar, quando ele quer se comunicar com o pós-ganglionar no simpático, ele libera nessa fenda sináptica a acetilcolina. Já quando o neurônio pós-ganglionar quer se comunicar com a víscera, ele libera para a víscera um neurotransmissor que é a noradrenalina. Veja que no sistema nervoso autônomo parasimpático, os dois neurônios, tanto pré quanto pós-ganglionar, utilizam a acetilcolina como neurotransmissor. Muito bem. Em relação às diferenças fisiológicas, aqui se dá o ponto mais importante para nós. O simpático, pessoal, ele tem uma ação difusa no corpo todo, uma ação de emergência. Já o parasimpático, ele tem uma ação bem específica, focado num órgão, num determinado tecido do nosso corpo. Então, quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa outro? O simpático a gente usa nessas situações de alarme, de perigo, de risco, naquele momento em que você tem que decidir se você vai lutar ou se você vai fugir. Então, a gente usa esses dois termos, luta ou fuga, pensando no desenvolvimento ontogenético, no desenvolvimento evolutivo aí do nosso sistema nervoso. Então, pensa, né, quando nós lá atrás, né, durante a evolução, que nós não vivíamos nesse mundo moderno, que nós estamos mais protegidos, mas quando o animal está numa situação de risco, numa situação de emergência, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai ter uma ação difusa por todo o nosso organismo, fazendo então com que a gente tenha condições para lutar ou para fugir. Muito bom. Já o parasimpático não, ele vai ter uma ação bem específica, ele vai trabalhar especificamente num determinado órgão. Então, olha só, vamos ver algumas ações do simpático em relação ao parasimpático. Veja só aqui que o simpático, qual que é a reação dele que prepara o corpo para essa situação de estresse, de emergência, de alarme, de luta ou fuga?
a dilatação da pupila, para a gente poder enxergar melhor, uma taquicardia e o aumento da frequência respiratória. Então, aumento da frequência cardíaca e respiratória, aumentando o influxo de oxigênio no nosso organismo e a distribuição de oxigênio para os tecidos, diminui o peristaltismo. Por que eu, nessa situação de luta ou fuga, por que eu vou ficar gastando energia fazendo digestão? Então, diminui o peristaltismo. Em relação ao ato sexual, esse ápice do ato sexual é uma situação de luta ou fuga, considera-se que faz a ejaculação, faz uma sudorese copiosa, copiosa quer dizer em grande quantidade no animal, justamente porque esse animal ele vai estar com aumento da frequência cardíaca e respiratória, aumentando então a temperatura do corpo, fazendo com que a sudorese ajude a manter a temperatura constante, a contração do trígono da bexiga, evitando que o animal urine. E olha que interessante, os vasos sanguíneos que vão para o cérebro, eles são dilatados, aumentando a atividade mental. Com certeza já deve ter acontecido com você, de estar numa situação de luta ou fuga, por exemplo, assalto. É possível que vocês já tenham sido assaltados, né, nessa situação. Né? Às vezes a gente não está nessa situação que a gente nem pensa no que a gente fez, essa sensação que a gente tem, né? De tanto que a nossa atividade mental está aumentada, está acelerada, a gente toma decisões muito rápidas para proteger o nosso organismo de uma situação de risco eminente. Já o parasimpático desfaz tudo que o simpático fez. Aí ele vai fazer a constrição da pupila, a bradicardia, diminuição da frequência respiratória, o aumento do peristaltismo, a ereção, a sudorese específica, bem focada na palma das mãos, o relaxamento do trígono da bexiga, permitindo que você urine e não tenha ação na atividade mental. Então, alguns autores, vocês vão ver isso nos livros, eles gostam de dizer que o simpático e o parasimpático têm ações opostas. E na verdade não é isso, pessoal. Na verdade, eles têm ações que são complementares. Então, assim, o simpático, ele só é capaz de, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca. Então, se o meu simpático estivesse agindo sozinho, sem a ajuda do parasimpático, ele ia ficar aumentando a minha frequência cardíaca até o teu infarto, não é verdade? Então, o que vai acontecendo? O parasimpático vai regulando o simpático e o simpático vai regulando o parasimpático. Eles são complementares. Um vai ajudando o outro nesse processo. Então, se o simpático agisse sozinho, ele ia aumentar a nossa frequência cardíaca até a gente explodir, né? Até ter um infarto. O parasimpático percebe que quando essa frequência está muito alta, tem que começar a diminuir. Então, ele vai ajustando junto com o simpático a nossa frequência cardíaca. Então, pessoal, sempre os dois estão ativos. Entretanto, de acordo com as situações, com os comportamentos que estamos vivendo, um ou outro pode predominar, ok? Muito bom. Então, olha só, aqui uma visão geral do simpático. Olha lá o neurônio pré, na coluna lateral dos segmentos medulares de T1 até L2, fazendo sinapse com o neurônio pós na cadeia paravertebral e o neurônio pós indo até as vísceras. Desse lado direito, um esquemão geral do parasimpático, mostrando o neurônio pré lá nos núcleos de nervos cranianos ou na coluna anterior da medula de S2 a S4, fazendo sinapse com o neurônio pós, que está num plexo bem pertinho da víscera ou na própria parede da víscera, ok? Vamos detalhar um pouquinho, então, essa distribuição pelo nosso organismo dessas duas partes do sistema nervoso. Vamos começando pela parte simpática. Parte simpática, então, já falamos, né? Onde é que estão os neurônios pré e pós, as características da fibra também, e eu tinha ficado de mostrar para vocês a cadeia paravertebral, que também é chamada de tronco simpático, que corresponde a esse conjunto de esse conjunto de gânglios que vocês veem aqui, que descem paralelamente aqui à medula espinal, lá da base do crânio até o cóccix. Esses gânglios são denominados como gânglios paravertebrais. Então, num corte aqui do dorso, vemos
pregado aqui no corpo da vértebra um gânglio que pertence então à cadeia paravertebral. Como essa cadeia paravertebral começa lá na base do crânio e vai até o cóccix, nós vamos dividi-la em partes. Uma parte cefálica, próxima à cabeça, cervical no pescoço, torácica no tórax, lombar no abdômen, sacral na pelve e finalmente a parte coxígea. Muito bom. Esses neurônios, pessoal, pré-ganglionares, eles vão sair então da coluna lateral da medula, pegando carona, pessoal, com o nervo espinal. Olha aqui o nervo espinal, que bonitão. Essas fibras do autônomo, então, do simpático, pegam carona com esse nervo espinal para conseguir chegar aqui nesse gânglio paravertebral. Então, a fibra pós-ganglionar chega aqui no gânglio através de um nervo espinal, ou às vezes através depois, né, saindo daqui, ela pode também chegar no órgão-alvo através de um nervo simpático, né, de um nervo esplâncnico, visceral, ou até mesmo pegando carona na parede de uma artéria, tá bom? Olha lá que bonita a cadeia paravertebral, o tronco simpático com os gânglios aqui, olha, ao redor da coluna. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem as duas cadeias paravertebrais, cada uma de um lado. Ó, eu fiz um esqueminha aqui para ajudar a gente a entender. Então, vejam que aqui nós temos a medula espinal e eu desenhei aqui do lado o tronco simpático ou cadeia paravertebral, com vários gânglios, cheio de neurônio pós-ganglionar. E tá vendo que tem um raminho que nós chamamos de interganglionar, unindo um gânglio ao outro. Esse em cor de rosa que nós desenhamos aqui para vocês é um nervo espinal. Então, olha só que interessante, pessoal. Aquela nossa fibra pré-ganglionar, que eu pintei aqui de branco, que tá lá na coluna lateral da medula, ela vai pegar carona com o nervo espinal para chegar no tronco simpático. Vocês estão vendo que eu pintei ele aqui de branco, esse neurônio pré? Porque esse raminho aqui do neurônio pré, esse axônio, nós chamamos de ramo comunicante branco, justamente porque ele é formado por uma fibra mielinizada que vai chegar aqui na cadeia pré-ganglionar. E aí, pessoal, vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar aqui no gânglio, que eu representei aqui em cima, e esse neurônio pós-ganglionar, ele volta para o nervo espinal para chegar até o órgão-alvo. Este ramo comunicante aqui do neurônio pós receberá o nome de ramo comunicante cinzento. Ele é amielínico, ele não é mielinizado, ok? Muito bom. Em relação ao parasimpático, o que nós temos para dizer? Em relação ao parasimpático, já contamos onde está o pré-ganglionar, lá no tronco encefálico, junto com o núcleo dos nervos cranianos, ou em S2, S3, S4, lá na coluna anterior da medula. Muito bem. Quais são os núcleos de nervos cranianos que conduzem fibras, que contêm neurônios relacionados ao parasimpático? O primeiro deles é o núcleo do nervo oculomotor, o terceiro par craniano. Então, as fibras do parasimpático, elas pegam carona nesse nervo bonito aqui, que é o nosso nervo oculomotor, esse que está aqui, e vejam que elas vão lá para o gânglio ciliar. As fibras do nervo oculomotor, que são do parasimpático, elas estão relacionadas à inervação da pupila, dos músculos que controlam a abertura aqui, olha, e a constrição da pupila. Na verdade, o parasimpático, nós sabemos bem que ele vai controlar a constrição da pupila. Muito bom. O próximo nervo craniano é o nervo facial. As fibras saem do nervo facial parasimpáticas e elas vão inervar a glândula lacrimal, sublingual e submandibular. E aqui, pessoal, é um ponto muito importante para nós. Todo mundo já deve ter escutado falar daquele paciente que é tão importante para o fonoaudiólogo, para o enfermeiro, para o médico, que é aquele paciente que teve
paralisia do facial. Esse paciente, quando ele tem a paralisia do facial, a gente vê muito bem na face dele os músculos da mímica paralisados. Mas tem alguma coisa que também está comprometida nesse paciente que a gente não vê na face, que é a denervação parasimpática de glândulas. Então, o nervo facial, ele inerva a glândula lacrimal, ele inerva a glândula sublingual e a glândula submandibular. Então, aquele paciente que tem paralisia do facial, além dele ter a paralisia dos músculos da mímica, ele também apresentará perda da secreção da glândula lacrimal e da secreção salivar. A perda da secreção da glândula lacrimal, pessoal, pode até ocasionar ulceração na conjuntiva, na córnea do olho também, traz problemas sérios, um desconforto muito grande. E a falta de inervação, de controle das glândulas sublingual e submandibular atrapalham muito na mastigação, porque falta saliva e aí o paciente não consegue formar um bolo alimentar adequado para fazer a deglutição. O núcleo do facial, não está escrito aqui, pessoal, mas ele também inerva as glândulas nasais. Então, esse paciente também terá um ressecamento da mucosa nasal. Incomoda bastante o paciente, tá bom? O único jeito, a gente sabe, na verdade, é a gente fazer o tratamento dos sintomas, né? Não tem outro jeito, tá bem? Muito bom. E o próximo núcleo de nervo craniano que carrega fibras do parasimpático é o glossofaríngeo, o nono par craniano, que inerva então a glândula parótida. Muita gente pensa que como o facial passa por dentro da parótida, ele inerva a parótida. Não é verdade. Quem inerva a parótida é o glossofaríngeo, tá bem? Então ele tem fibras do parasimpático para inervação desta glândula. E, finalmente, o último nervo craniano que vai inervar que carrega fibras do parasimpático é o nervo vago, décimo par. Ele vai inervar fibras do tórax, veja que ele é bem longo, né? Ele vai inervar vísceras do tórax, do abdômen também, né? Sempre assim, né? Que estejam proximais do intestino grosso, fígado, vesícula biliar, pâncreas e as porções mais superiores do ureter, tá bom? Bom, qual que é o efeito da estimulação autonômica sobre alguns órgãos? Eu peguei aqui alguns órgãos específicos para falarmos, tá, pessoal? Sobre o olho. No olho, o simpático vai dilatar a pupila e o parasimpático vai contrair. Isso está muito relacionado com fatores emocionais e também com a quantidade de luz no ambiente. Em relação às glândulas nasais, lacrimal, salivar e gastrointestinal, essas glândulas, quando elas são estimuladas pelo parasimpático, elas produzem uma secreção abundante, bem aquosa, bem liquefeita, favorecendo a função dessas glândulas. Já quando elas são estimuladas pelo simpático, elas vão produzir uma secreção mais concentrada e viscosa. Isso aqui é bem frequente quando a gente vê, por exemplo, os efeitos do simpático para simpático, a gente vê muito bem em animais, né, gente? Porque nós temos um comportamento nós humanos, né, temos um comportamento um pouco mais elaborado, né? Então, mas já deve ter acontecido com vocês também, de, por exemplo, tem que apresentar um seminário na faculdade, na escola, e a boca começa a ficar seca, a boca começa a formar aquela gosminha do lado, é porque a secreção está ficando, você está nervosa, né? Lembra que o simpático prepara você para a reação de luta ou de fuga. E aí você começa a produzir uma secreção glandular mais concentrada e viscosa. Eu imagino que alguns aqui já tenham passado por isso. Em relação às glândulas sudoríparas, elas não sofrem ação do parasimpático, com exceção daquelas situadas na palma da mão e na planta dos pés. Estas daqui sim sofrem ação do parasimpático para que elas fiquem sempre úmidas. A umidade na palma da mão e na planta do pé é importante para a gente conseguir agarrar, segurar as coisas.
Quando a pele fica muito seca na palma da mão e na planta dos pés, a aderência em objetos fica prejudicada. Já o simpático, pessoal, ele produz uma secreção copiosa, uma grande sudorese para aquela reação de luta e fuga, para diminuir a temperatura corpórea, ou pelo menos para mantê-la constante. Em relação ao sistema gastrointestinal, olha só, situação de luta e fuga, eu quero gastar energia com o quê? Eu quero gastar energia mandando mais oxigênio para o músculo, pensando mais rápido, situação de luta e fuga. Eu vou querer gastar energia fazendo digestão? Gente, digestão é um processo super lento. Então, olha só, sempre a gente vai ver que o parasimpático está relacionado com ações da homeostase, do dia a dia, da vida cotidiana. E o simpático sempre relacionado com momentos de grande estresse, de luta ou fuga. Então, o parasimpático, ele aumenta a atividade, o peristaltismo do tubo digestório, favorecendo a digestão. Já o simpático, ele não interfere na mobilidade, mas no caso de descarga em massa, aquelas situações de grande perigo, ele pode até cessar o peristaltismo. Em relação ao coração, o simpático faz TAC, ele aumenta a frequência, e o parasimpático faz bradicardia, tem uma ação oposta ao simpático. Em relação aos vasos sanguíneos, o simpático ele faz uma vasoconstrição nos vasos das vísceras abdominais e vasodilatação para o músculo estriado esquelético. Tem todo sentido, né? Situação de luta e fuga, o que o simpático quer fazer? Quer mandar energia para o teu músculo, que é para você correr ou lutar, não é verdade? Então, ele faz vasodilatação para o músculo estriado esquelético. Da onde é que ele vai tirar sangue para levar mais sangue para o músculo estriado esquelético? Vai tirar do digestório, tá bom? Vai reduzir, vai fazer uma vasoconstrição para essas vísceras abdominais. Bom, outro ponto importante de comentarmos é em relação à descarga em massa do simpático. O simpático, ele em situações de grande estresse, ele descarrega, ele faz uma descarga de adrenalina gigantesca na corrente sanguínea para os nossos órgãos-alvo. É uma situação, pessoal, de muito medo, de dor intensa, de dor severa, de susto, em que a gente descarrega todas as funções do simpático de maneira simultânea. Vocês já devem ter visto gente evacuando, urinando, vomitando em situações de estresse intenso. Tudo isso é ação do simpático. Essa descarga em massa do simpático, vejam que isso não é uma coisa que acontece toda hora, né? Isso aí é um negócio que é quando o nosso cérebro identifica que a gente está correndo um risco eminente, muito grande. Isso acontece né, com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso autônomo, sendo ativado pelo hipotálamo. O hipotálamo era aquela região que ficava lá no diencéfalo. Muito bem. O simpático, professor, então quer dizer que o simpático fica dormente no dia a dia, a gente não usa? Não, gente, não. Lembra que a gente falou lá no começo da aula que o simpático e o parasimpático eles vão se autorregulando? Não é autônomo? A gente não fala que é sistema nervoso autônomo, justamente porque o simpático regula o parasimpático regula o simpático. Eles vão se autorregulando, tá bom? Então, pessoal, sempre tem uma intensidade basal, vamos dizer assim, um mínimo de funcionamento do simpático e do parasimpático. Eu tô sentada aqui agora, pessoal, aqui na mesa do escritório da minha casa, gravando essa aula para vocês. O que eu tô usando mais? O simpático ou o parasimpático? O parasimpático. Quer dizer que o simpático está desligado? Não, ele está liberando substância também, numa intensidade basal, de base mínima, mas ele está sempre ativo. O parasimpático igual. Quando estão numa situação de grande estresse, de luta ou de fuga, o parasimpático para de funcionar? Não, ele está continuamente ativo numa intensidade basal. Isso faz com que, mesmo numa baixa frequência de estímulos, um sistema regule a ação do outro. Lembra que a gente falou? Sistema nervoso autônomo.
autônomo. Um regula a ação do outro, o simpático do parasimpático, tá bom? Nessa descarga em massa, então, de estresse, pessoal, a principal característica é a atividade física e mental intensa. Então, nós veremos uma série de alterações no corpo relacionadas com isso. O aumento da pressão arterial, do fluxo sanguíneo para a musculatura e a redução desse fluxo sanguíneo para vísceras abdominais, um aumento do metabolismo gastroenergético em todo o corpo, que vai levar a uma glicólise, a quebra da fabricação quebra do glicogênio no fígado, transformando em glicose para liberação para o músculo, não só no fígado, mas também no próprio músculo estriado esquelético, aumento da glicólise, para que haja então um aumento da força muscular e da atividade mental. E aumenta também a velocidade de coagulação do sangue. Muitos aqui já devem ter passado por isso ou ter escutado alguém contando que, ai, nossa, sofri um acidente e estava sangrando, nem percebi, nem senti dor na hora. Quando o corpo esfriou é que eu percebi. Não é quando o corpo esfriou, gente, é quando passou a descarga em massa do simpático. O que o simpático quer fazer? Você quer sentir dor no momento que você está numa situação intensa, que você tem que escolher entre lutar ou fugir? Não. Então, o que ele faz? Ele inibe tudo isso que impede você de ter uma reação adequada ao estresse intenso. Até a coagulação do sangue ele interfere. Então, quer ficar perdendo sangue numa situação de luta ou fuga? Claro que não. Então, ele aumenta a velocidade de coagulação do sangue nessas situações, tá bom? Embora esse sistema nervoso seja autônomo, porque o simpático regula o parasimpático e o parasimpático regula o simpático, eles são influenciados por centroneurais superiores, né, gente? Então, o córtex associativo, o córtex somático e o hipotálamo, que controlam o sistema límbico, interferem, né, bastante no funcionamento do sistema límbico. E a gente vê que o sistema límbico, ele vai dar feedback, ele vai nos ajudar a controlar o sistema nervoso autônomo, que eu coloquei aqui como SNA, tá bom? Então, qual é o principal centro neural superior que interfere na regulação do sistema nervoso autônomo, do simpático, do parasimpático? É o hipotálamo, junto com o sistema límbico. O sistema límbico faz o que, pessoal? Emoções. Então, veja que interessante, que de acordo com a emoção que você está sentindo, as suas vísceras vão se comportar de uma maneira ou de outra. Pensa bem aí e me conta, ó. Quando você está com raiva, muda a frequência cardíaca? Pois é, mas a gente aprendeu que quem muda a frequência cardíaca, quem aumenta a frequência cardíaca é o simpático, né? Então, quer dizer que a raiva, a emoção raiva, fez com que o simpático fosse ativado. Então, veja que o sistema límbico é um centro neural importante, influenciador do nosso sistema nervoso autônomo. Por sua vez, quando você está feliz, como é que fica o seu coração? Batendo numa frequência boa, tranquila, não é verdade? Olha só, não tem aqueles doutores da alegria que vão lá no hospital pegar os pacientes que estão sofrendo, que estão tristes, com dor. O que a dor faz que a gente aprendeu? Descarga em massa do simpático, aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, a pessoa fica se sentindo bem mal, né? Eles vão lá e levam o quê? Alegria. Eles vão lá para mudar a emoção que a pessoa está sentindo. E com isso, eles melhoram o funcionamento visceral. Já que nós vemos aqui, olha, que as emoções, através do sistema límbico, são fortes influenciadores do sistema nervoso autônomo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficamos por aqui em relação ao sistema nervoso autônomo. Bons estudos para vocês. Um beijo!